E aí, pessoal? Quando eu vendo o Marcelo Shoa dando entrevista pro Joaquim de Carvalho no 247, eu fiquei pensando, porque os judeus, eles usam o Velho Testamento. E o Deus do Velho Testamento é mau, ele mata, ele manda, ele quer casar com uma mulher lá e daí ele manda pra guerra, para ele morrer, para ele ficar com a mulher. Tem um monte de história assim no Velho Testamento. Tem aquela história das ursas lá, porque o cara chamou o profeta de careca, daí veio uma ursa, matou 7 crianças. Tem a história das cobras, da burra que fala, da mula que fala. Tem todas essas coisas aí. E aí Israel não acredita no Evangelho, no Novo Testamento, só no Velho. Então a gente imagina. Não que isso tenha alguma coisa a ver. Eu só estou falando isso porque não tem alguma coisa a ver com a violência de Israel. Mas eu estou falando isso porque é um Deus que mata, é vingador, é um Deus, sei lá. É tudo que eles nos dizem que Deus não é, ele é lá, praticamente. E tudo. E aí, além disso, tem outra coisa. Se aquelas histórias são verdade, por que não os titãs é verdade da mitologia grega? Os deuses gregos? Ou os deuses nórdicos? Ou os deuses dos nossos índios? Ou os milhares de deuses hindus? Ou Buda? Porque tem vários budismos, né? Tem o budismo hindu, tem o budismo da China, tem o budismo do Japão. No Japão tem 2 budismos, que às vezes eles se pegam no pau entre eles, lá, as correntes. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se Deus existe, ele não inventou nenhuma dessas religiões. Eu não acredito, só ateu. Foi o homem que inventou. É isso. Então, por isso que eu fico indignado que as pessoas ficam bravas. Por exemplo, comigo, porque eu sou ateu. Não todo mundo, né? Mas na verdade a maioria nem sabe. Mas elas ficam bravas porque com outro cara que não acredita na mesma igreja dele, que usa a mesma Bíblia. E eu nem estou falando dos neopentecostais e a católica ou os protestantes. Eu estou falando dos neopentecostais com outra neopentecostal. Eu já vi isso, eles ficam loucos. Aí agora eles defendem Israel. E aí, falando do show ontem no 247, tem uma hora que ele vai lá visitar. Ele conta uma história bem legal lá, quando ele chegou lá e tal, os caras estavam pedindo para ele porque ele visitou Cuba, porque ele visitou Venezuela, essa história. Vale a pena ver o vídeo, a entrevista. Mas chega uma hora que eles não estão falando, explicando a história do lugar lá, né? Chega na hora que eles teriam que falar de Jesus, os guias lá e tal, eles pulam. Jesus para eles não existe. É aquilo que eu já disse aqui. Então por que esses evangélicos defendem Israel? Porque isso aí faz parte do processo, faz parte do planejamento do golpe. Como os Estados Unidos usou a religião lá, usou a briga entre aspas, eles não brigavam, eles começaram a brigar depois. Mas eles incentivou a briga, incentivou o ódio religioso lá no Oriente Médio para ficar com petróleo. Eles estão fazendo aqui na América Latina. Tu vê que esse troço do neopentecostalismo está em toda a América Latina. E está indo para a África também, é a mesma porcaria. Porque eles têm que fazer nós se odiar. Eles têm que fazer nós não pensar. E quem não pensa? No Brasil, quem age sem pensar? A maioria são esses fanáticos. Fanático também, entre aspas, né? Esses caras aqui. Mas não deixa de ser fanatismo. Não é ofensa dizer que é fanatismo, porque eles brigam mesmo, ficam bravos. Quem já teve a experiência, eu trabalhei numa gráfica, eu vi vários pastores que vinham fazer o serviço uma vez lá, os dois chegaram lá e se encontraram na porta lá e começaram a brigar. Entre eles lá, se ofendiam, porque eles tinham se dividido lá e tal. Eu vi pastor fazer gente que não tinha nada, pobres, pagar a rifa lá na gráfica que eu trabalhava para ele ganhar dinheiro. Pagar além da rifa, a gente via que a pessoa era pobre, aquela
Daí ela conversando com a mãe, mas o pastor falou isso, falou aquilo, eu não quero entrar em detalhe, enfim, mas e tu não pode falar nada. Porque se eu falasse ali alguma coisa, tu não pode. Diz que não, pra ser desgraçado, aí manda ele se catar, manda ele fazer. Aí eles vão ficar loucos comigo, nem o serviço iam fazer. É complicado. Porque esse Deus aí, esses deuses aí, que os homens criaram, na minha opinião, os homens criaram, não existe. E depois tem outra. Eu digo para todo mundo, eu sou ateu, mas não tenho o menor medo que eu, como do julgamento, se Deus existe, esse julgamento que eles falam que vai ter, eu não tenho o menor medo de ser condenado. Eu sou um cara legal, eu ajudo as pessoas, eu não trato ninguém mal, a não ser que me tratem mal. Então eu não tenho o menor medo quanto a isso. Porque se, 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 tu, se tu é uma pessoa boa por causa que tu tem, por causa da religião que tu tem medo, por causa da ameaça que Deus faz, que os intermediários de Deus, né? Enfim, vocês me entendem. Faz que se tu não for bom, tu vai. Então tu não é bom. Porque quem é bom não precisa essas desculpas. Quem é bom já é bom. Vai fazer o bem, não importa se é um bom caráter, não importa que se tu vai fazer o bem pensando em outras coisas. Pensando, isso aí não muda nada. A pessoa boa pode ter religião, pode não ter religião, pode ser a judia, pode ser muçulmana, pode ser a evangélica, pode ser católica. Ela vai ser boa, porque ela tem um bom caráter. Não tem nada a ver com a religião. Mas enfim, é complicado. Aí eu tô falando isso também porque os caras não gostam que eu ataque Israel. Israel, eles usaram isso como desculpa, agora tá aparecendo muita coisa nova, porque até o Egito avisou eles que ia ter essa coisa, e eles não reagiram, deixaram acontecer. Vamos deixar matar uns dos nossos para depois nós eliminar um monte deles. É isso que eles fizeram. Estão bombardeando cidade lá, prédio, hospital, tudo. Porque eles têm dinheiro. Eles são os donos dos grandes fundos, os donos dos grandes fundos estão lá nos Estados Unidos, o Pedra Preta, os outros aí. São eles. E eles têm muito dinheiro para comprar opinião, comprar juizecos pela América Latina e África toda. Abraço!